acho que de qualquer forma, muito do trabalho de vocês aí na Kona é montar carteiras, né? Então, pegar um perfil do cliente, dependendo, e montar uma carteira. Fala um pouquinho sobre esse processo, né? Como é que é montar uma carteira? Assim, você falou um pouquinho antes, se eu vou para os investimentos de mais alto risco, no máximo 5%, né? Tenta explicar um pouquinho qual que é a visão de vocês em relação a esse ponto. Quer dizer, eu entendo o perfil do investidor, e para esse investidor eu vou montar uma carteira que mais ou menos é assim, talvez exemplificar um pouquinho como seria e tal. Tenta falar um pouquinho sobre essa questão de montagem de carteira, porque eu acho que para o investidor como um todo, tanto em imóveis quanto qualquer outro investimento, sempre é fundamental ter esse equilíbrio, né? E buscar ter o conjunto de ativos, buscando te dar a possibilidade de captar as valorizações e, ao mesmo tempo, proteger dos cenários mais negativos, né? Sim, é perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que sempre lembrar para o investidor é que o investimento dele deve ser um meio para o objetivo e não necessariamente o final dele, né? Então, o primeiro passo é entender qual é o objetivo desse recurso, desse investimento. Será destinado a uma aposentadoria? Será destinado para tirar o recurso e fazer alguma viagem depois de um determinado tempo? É os dois ao mesmo tempo? Então, entender primeiramente qual que é o objetivo com esse investimento também. Dito isso, quando você já tem esse primeiro panorama, você começa a definir os prazos e o risco do tipo de investimento que você fará. Então, o cliente muitas vezes chega e fala, por exemplo, olha, eu sou extremamente conservador, eu quero ter uma necessidade de 30% às vezes do recurso para eu poder tirar a hora que eu quiser, para utilizar da forma que eu preferir. Então, e o restante eu aceito ficar de 2 a 3 anos. Nesses casos em que você já conhece qual será o prazo de investimento, você consegue determinar escolher um determinado tipo de ativo. Então, nesse caso, por exemplo, de um investidor super conservador, ele poderia deixar a liquidez dele em um título público federal, como é o caso da LFT, que vai render muito mais do que a poupança, por exemplo. Hoje vai render um pouco mais de 1% ao mês. Ele pode tirar esse recurso quando ele quiser, não existe nenhum tipo de pênalti nesse tipo de ativo. E aí, por exemplo, se ele for conservador, como a gente está falando, a gente pode fazer as aplicações em CDBs, então colocando uma parte em pré-fixado, colocando uma parte em inflação para que ele tenha uma proteção. A gente pode colocar alguns fundos multimercados de baixo risco também, caso ele tenha perfil para isso, não no caso do conservador. E depois que a gente monta toda essa estratégia com o cliente, nós utilizamos um programa que é uma plataforma da própria XP, e dentro dessa plataforma nós conseguimos pegar todos os ativos que nós conversamos com o cliente e agrupar eles de fato, ou seja, montar uma carteira com esses ativos e mostrar como teria sido o desempenho dela nos últimos 3 anos. Então, essa é uma ferramenta que pode parecer muito simples, inclusive, mas não é, porque o cliente ele consegue perceber como que essa carteira teria oscilado nos últimos 36 meses. E se a gente olhar, os últimos 36 meses ainda pega um período bastante relevante da pandemia. Então, muitas vezes ele acha que teria um apetite a risco, e aí quando ele começa a olhar como é que a carteira tem volatilidade no período do coronavírus, como teve durante a greve dos caminhoneiros, como teve durante o período de eleição, ela vai percebendo, poxa, a gente consegue diminuir a volatilidade da carteira? Conseguimos. Então a gente vai lá e faz leves ajustes, seja nos valores, seja nos ativos em si. Então toda essa construção ela é feita de forma muito personalizada com o cliente.